por que você decidiu investir e priorizar ações em vez de fundo imobiliário ou alguma outra coisa de renda fixa ou alguma coisa, sei lá, tipo... É que criptomoeda não tinha ainda, né? Mas sei lá, ouro, dólar. Por que ações? Legal. Quantas pessoas você já ouviu falar, ou que já saíram em capa de revista, ou na lista da Forbes, que a sua biografia ficou bilionário investindo na renda fixa? Não é nenhum. Não existe, cara. Tá. A maioria dos caras que são bilionários, que fizeram muito dinheiro, foram empreendendo. Tá. Na bolsa, você tem a chance de empreender também, só que sendo um pequeno dono de um negócio. Uhum. Então, vamos ser honestos, nem todo mundo aqui tem a vontade ou tem a oportunidade de montar o seu próprio negócio, certo? Muita gente quer fazer carreira em empresas, gosta de alguma profissão e quer perseguir isso. Uhum. Então, para essa pessoa que ali tem um salário, que tem uma renda ativa fruto do seu trabalho, você tem a oportunidade de se tornar sócios de negócios já consolidados através da bolsa. Então é ali que eu me via, cara. Eu nunca me vi, vou ser bem honesto com você, eu nunca me vi empreendendo. Eu amava esse negócio de analisar ações, eu me imaginava assim, meio que uma carreira igual a do meu pai, do tipo, vou analisar, vou ter clientes, etc, etc. E essa grana eu vou investir e lá na frente, não sei se vou ficar bilionário ou não, mas pô, vou ter uma vida muito boa com isso e vou estar feliz aqui fazendo o que eu faço, entendeu? Tá. Então é meio que mais promissor e é o que você falou, né? Dificilmente você vê um bilionário que ficou bilionário com poupança ou renda fixa, ou até às vezes fundo imobiliário também é muito mais difícil, esse negócio exponencial, assim, Os né? fundos é muito mais difícil, né? Falando agora de fundo imobiliário, né? Meu pai sempre briga, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma... O pessoal pega isso aí pro coração, cara. Fica chateado, fica, nossa, o quê? E aí vira matéria, né? Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto... É um produto relativamente muito novo ainda. Então, não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então, ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais, né? Então, dificilmente, numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, em que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo, como uma ação, né? É o que eu acredito. Então, é só por não gostar de perder tempo mesmo, por gostar de empresas, né? A gente também não investe no segmento imobiliário, né? A gente não tem construção civil, segmento imobiliário na carteira, justamente por essa coisa cíclica, né? Tá. E aí, então, vamos lá. Aí, se você puder explicar pra gente a estratégia, mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida. Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Sim. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba É e a isso grana aí. que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né, proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tá. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total ao acionista? É justamente o que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização a valorização dessa empresa ao longo do tempo. Tá. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro e botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui?
se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sempre, é ver a grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás, mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não, né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Então a ideia da estratégia é você investir em empresas já consolidadas. Isso. E que sempre... Porque muda, né, o dividendo, né, de tempos em tempos. Ou, tipo assim, como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então, a nossa lei, o que é a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100%. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? Ah. O lucro não é caixa. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível ele era mais de 100%, porque tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Tá. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas.